meus queridos amigos conectados no projeto Cordas e Música, muita paz a todos vocês. Iniciando o nosso quarto módulo para guitarra, nós vamos conhecer a escala maior. Dentro do cronograma programado para vocês no quarto módulo de guitarra e também de violão, nós temos como objetivo básico, dentro das escalas, nós vamos conhecer as escalas maiores e as escalas menores, tudo bem? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vou esclarecer alguns pequenos detalhes para que vocês não façam a confusão, né? Então, dentro desse assunto de escalas, nós vamos sempre aprender esse assunto através de duas visões. A primeira visão é como a gente vai aprender nessa videoaula. Nós vamos conhecer as escalas maiores mecanicamente e vamos conhecer o som dessas escalas. Também, como objetivo dessa videoaula, nós vamos aprender a fazer a mesma escala maior em qualquer tom pelo braço da guitarra. Esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista que nós iremos trabalhar também com vocês paralelamente é o conhecimento das escalas lá na teoria musical, onde nós vamos aprender o básico que desenvolve o entendimento das escalas maiores, menores, diminutas, aumentadas, escalas com sétima maior, enfim, qualquer escala desenvolvida para todos os outros instrumentos. Lá na teoria musical, nós vamos ter o mesmo assunto, só que sem o instrumento. Nós iremos estar apenas com o nosso caderno de música, o quadro aqui atrás, onde você vai aprender o porquê da escala maior, como que você transforma aquelas 7 notas musicais em uma escala maior ou em uma escala menor. Então, para isso envolve um assunto falando um pouquinho de matemática. Fiquem de olho também nas aulas de teoria, porque uma vez que vocês aprendam as escalas maiores dos dois pontos de vista, no instrumento e na parte teórica, certamente você está alcançando um propósito firme e sólido dentro do seu conhecimento musical, tudo bem? Então, antes de conhecermos aqui os desenhos pelo braço da guitarra das escalas maiores, é importante a gente ressaltar uma coisinha, né? Independente do tom que se canta ou se toca uma escala maior, na verdade estamos reproduzindo uma sucessão de intervalos distribuídos ali de tom ou semitom, de forma que essa ordem desses intervalos caracterize a escala maior. Então, antes de conhecermos aqui no braço da guitarra, vamos ao nosso quadro virtual conhecer que intervalos são esses. Então, em vez de colocar nome de notas, eu vou colocar números. Então, nós temos aí uma numeração de 1 até 8, e observe que esse 8 ele está entre parênteses, porque na verdade é a repetição do 1. A gente está fechando uma oitava dentro dessa sucessão de notas, tudo bem? Então vamos lá. Prestem bem atenção na forma como esses intervalos são distribuídos. Do primeiro grau para o segundo, nós temos tom. Do segundo para o terceiro, nós temos tom. Do terceiro para o quarto, nós temos semitom. Do quarto para o quinto, nós temos tom. Do quinto para o sexto, também nós temos tom. Do sexto para o sétimo, tom. E do sétimo para o oitavo, nós temos intervalo de semitom. Tudo bem? Agora vamos reproduzir isso aí graficamente, agora utilizando notas musicais. Se eu estivesse utilizando aí uma escala de dó maior, nós temos aí dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó de novo fechando essa oitava, porque esse intervalo é importante, né? Então nós temos ali entre o mi e o fá, nós temos um semitom, e entre o si e o dó também nós temos semitom. Mas vamos imaginar que a gente tenha que fazer essa mesma escala em uma outra tonalidade. Vamos pegar, por exemplo, a tonalidade de lá maior. Então, a ordem vai mudar, né? Nós temos lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá, fechando essa oitava. Então, olha só o que acontece. Nós temos ali, novamente, os mesmos intervalos, tá bom? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa ordem não se mexe, mas o que se mexe é a ordem das notas lá em cima. Então, preste bem atenção. Estão reparando que entre o dó e o ré
não temos ali exatamente o intervalo de semitom. Qual é a distância do Dó para o Ré? É tom. Então, para isso, na escala de Lá maior, a gente tem que mexer nesse terceiro grau. O Dó ele tem que ser elevado meio tom. Ele passa a se transformar em um Dó sustenido. Mas não acaba por aí. Olha só o que acontece entre o Mi e o Fá. Ali, na verdade, eu não teria que ter a distância de um tom. Mas entre o Mi e o Fá, a gente sabe muito bem que é somente meio tom. O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que pegar a nota Fá e elevar meio tom. O Fá vira Fá sustenido. Agora sim. Mas olha só o que acontece também entre o Fá sustenido e o Sol. Ali eu não tenho que ter também a distância de um tom. O Sol vai ter que ser mexido. A gente coloca também Sol sustenido para virar o distanciamento de um tom do Fá sustenido. Mas como meu último intervalo do sétimo grau para o oitavo, ele tem que ser semitom, ali já está perfeito. Sol sustenido para o Lá, eu tenho meio tom, né? Agora, olha só, mais um exemplo, né? Vamos pegar a escala de Si maior. Então, nós temos a sequência de Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. E, novamente, nós temos as sequências dos intervalos, né? Memorizem isso. Sempre nos intervalos do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo, tem que ter semitom. O restante é tudo intervalo de tom. Então, vamos lá. Temos que mexer nessas notas de cima para que o distanciamento fique encaixado direitinho. Entre o Si e o Dó, eu tenho meio tom. Então, para obedecer essa ordem, essa cadeia genética, para construir uma escala maior, o Dó tem que ser sustenido. Agora eu tenho um tom, né? Mas entre o Dó sustenido e o Ré, é um tom? Não. Então, o Ré vai virar sustenido. Agora, entre o Ré sustenido e o Mi, ele é semitom? Correto. Entre o Mi e o Fá, ele é tom? Não. Então, a gente tem que fazer o Fá se transformar em um Fá sustenido. E com esse Sol aí na frente, para ter um tom, como está escrito embaixo, nós temos que ter Sol sustenido, entenderam? Fá sustenido, Sol sustenido, um tom. Agora, entre o Sol sustenido e o Lá, e aí? Também tem que ser de um tom. Então, o Lá sustenido vai ser importante ser alterado, né? Então, esse Lá irá se transformar em um Lá sustenido para ter o intervalo de um tom. E nesse último intervalo, Lá sustenido e Si. É meio tom? Exatamente meio tom. Então, não se mexe. Entenderam, pessoal? Então, nós temos aí 8 notas dentro de uma escala, né? A oitava é repetição da primeira, tá bom? Nessas 8 notas, nós temos 7 intervalos. Do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo, vai ser sempre um intervalo de meio tom. Tudo bem? O restante é tudo intervalo de um tom. Então, no momento que você pegar um único desenho e estiver trabalhando ele em qualquer lugar do braço da guitarra, esteja com essa informação na sua cabeça, porque isso vai te ajudar no momento que a gente colocar tudo isso na nossa pauta musical, tá legal? Então vamos aos 5 desenhos, né? Antes de conhecermos com a tablatura, vou mostrar cada um deles. Para isso, nós vamos utilizar a escala de Dó maior, que é uma escala natural. Por que é uma escala natural? Porque de todas as escalas maiores, a escala de Dó é a única que você não precisa mexer com nenhum sustenido e nenhum bemol no momento de você ter esses intervalos, obedecendo à estrutura de uma escala maior, né? Então vamos lá. Aqui pelo braço da guitarra, nós vamos ter um desenho saindo desse Dó, 3 desenhos saindo desse outro Dó, tá bom? Oitava casa, aqui terceira, quinta corda. Aqui eu tô na sexta. E um desenho saindo aqui da minha 15ª casa, tudo bem? Mais uma informação para vocês. Toda nota que inicia uma escala, a gente chama de tônica. Isso ficou bem guardado? Qual é a tônica da escala de Dó maior? Obviamente, é a nota Dó. Se fosse a escala de Lá maior, qual é a tônica da escala de Lá maior? Lá, tá? Muita gente confunde tônica com fundamental. Então, um pequeno parêntese. Tônica é a nota mais grave de uma escala. É o que dá o nome à escala. Fundamental é a nota mais grave de um acorde, tudo bem? Mas isso também é um outro assunto. Vamos lá. Então, primeiro desenho. Tudo bem?
desenho. Terceiro desenho. Quarto desenho, cuidado com esse, porque ele é bem aberto, ó. E o nosso quinto desenho, começando aqui da 15ª casa. Ok? Toda escala, no momento de você memorizar, é importante que você memorize a descida e a subida, tá bom? Primeiro passo, memorizar a descida, né? Então, nessas tablaturas que nós vamos ver a partir de agora, nós vamos apenas executar a descida, tá? Da nota grave até a nota mais aguda. Na verdade, né, na partitura seria a subida, né? Mas aqui a gente está descendo, então apenas para a gente se situar e não fazer confusão. Na música tudo é muito fácil você confundir, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Então nós vamos conhecer na tablatura as descidas, tudo bem? Depois eu vou ensinar para vocês um macete, uma vez que você já tenha decorado a descida, nós temos um macete para subir, tudo bem? Para fazer a descida e a subida para ficar isso bem harmonioso na sua cabeça. Então vamos lá, para quem é assinante, vocês podem imprimir as escalas maiores aqui mesmo na parte de exercícios, localizada abaixo do quarto módulo aqui no menu do site, tudo bem? Então, primeiro desenho. Segundo desenho. Terceiro desenho. Quarto desenho. Quinto e último desenho. Para quem já está acostumado a tocar a escala, já tem uma certa intimidade com o instrumento, apenas visualizando a tablatura já é possível dar uma memorizada e fazer descendo e subindo, né? Mas vamos também trabalhar essa videoaula numa linguagem para iniciantes. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar agora uma didática fazendo com que vocês decorem todas as escalas antes de vocês imprimirem. Topa o desafio?